A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Que Deus ilumine a vida, o lar e a família de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, vamos aqui estudar um pouquinho a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus. Há muitas pessoas que se questionam e perguntam, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é a mesma mensagem que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 14. Então nós vamos tirar um pouquinho essa conclusão e tirar essa dúvida. Eu quero dizer para você que não é a mesma mensagem. São duas mensagens totalmente diferentes. E nós sabemos que tem muitas pessoas aí ensinando, e principalmente aqueles, né, que são contra ou não acreditam na manifestação do Espírito Santo. E tenham alguns aí, né, da igreja do sétimo dia, né, aqueles que guardam o sábado. Tem muitos aí que eles batem, terrivelmente nessa tecla de que não existe Espírito Santo, não existe o batismo com o Espírito Santo, não existe o dom de línguas, não existe o falar em línguas. E quando se fala em línguas se refere àquilo que está em Atos dos Apóstolos, que a língua que Deus deu na verdade foi a língua terrena. Então nós vamos, na verdade, tirar um pouquinho a conclusão dessa mensagem. Eu quero te chamar para você ler comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para nós começarmos aqui, o nosso exame nessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu quero ler contigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, ó: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada uma os ouvia falar na sua própria língua. Você entendeu essa mensagem aqui, né? É interessante quando nós lemos essa mensagem, porque aqui foi o dia em que Jesus Cristo, antes de subir para o céu, deu ordem aos seus discípulos que ficassem reunidos, não saíssem de Jerusalém e permanecessem reunidos em uma casa, onde eles estavam aguardando essa promessa, a promessa do Espírito Santo. E a Bíblia Sagrada diz que eles estavam orando, eles estavam aguardando se cumprir a promessa. E diz aqui, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e cada um viu, na verdade, a manifestação do poder de Deus, que era notório e visível dentro daquele ambiente onde estavam ali os discípulos de Jesus. E podemos crer que não só os discípulos, porque tinha mais pessoas reunidas nesse lugar, aguardando a promessa. Só que o mais interessante nessa palavra, e o que traz a confusão a muitas pessoas, é essa passagem aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos
de todas as nações que estão debaixo dos céus. Aí aqui o 6 assim, ó, e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Essa manifestação do poder de Deus aqui, no dia de Pentecostes, Deus deu aqui aos discípulos, na verdade, o dom, na verdade, de entender, ou seja, de falar a língua diferente daquela língua que eles falavam, a língua terrena, a língua local, a língua nativa deles, a natural de cada um deles. Porque se eles falavam em aramaico, em grego, então Deus deu para eles, na verdade, não só para um, mas para todos que estavam ali, cada um, na verdade, recebeu um dom, na verdade, ou seja, recebeu uma interpretação, ou seja, uma língua, na verdade, de outra nação. E aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, observando e ouvindo esse som, na verdade, vindo de um único lugar. E nesse lugar, na verdade, não podemos crer que era uma conversa simples, uma conversa, porque para chamar a atenção de muita gente, esse povo, na verdade, vieram de longe, porque eles ouviram, começaram a ouvir os apóstolos de Jesus e aquelas pessoas que estavam reunidas aguardando a promessa. Elas ouviram essas pessoas, na verdade, falar o idioma deles. Então eles se aproximam para ver o que está acontecendo. E ali eles percebem apenas um acúmulo de pessoas que estão falando, na verdade, o dialeto terreno, a linguagem terrena. Só que essa linguagem, na verdade, podia ser alemão, grego, persa, enfim, as diversidades de línguas. Que foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Por quê? Porque ali, naquele exato momento, cumpriu-se o que Jesus, o que diz a Bíblia Sagrada aqui em Marcos 16. Preste atenção. Marcos 16. A Bíblia Sagrada diz assim, ó. Ali quando aconteceu quando houve esse acontecimento no dia de Pentecostes, Jesus, depois de ter ressuscitado, aparece, para Maria, mãe de Tiago, e a Salomé, como diz a Bíblia, que foram ao túmulo, na verdade, levaram um perfume para jogar ali no corpo do Senhor que estava sobre o túmulo. E elas vão conversando. Quando você lê aqui Marcos 16, você pode ler até do primeiro a seguir, se você quiser. Se não, você pode aqui, do 13 a seguir, Marcos 16, 13, a Bíblia Sagrada diz que depois de Jesus ter aparecido para todas essas mulheres, seja para Maria, a mãe de Tiago, que era a própria mãe de Jesus, porque esse Tiago era o irmão de Jesus. Só que como Jesus já ressuscitou, na verdade, já ressuscitou como Deus, como o Senhor, então, na verdade, glórias a Deus, Jesus aí já não é mais aquele Jesus que nasceu da Maria e passou a ser o filho, de Maria, o Deus, soberano, criador dos céus e da terra, o filho de uma mulher terrena, porque, na verdade, Deus cumpriu em Maria a promessa, na verdade, de usar Maria para que o Salvador viesse de Deus e usasse ela para que ele viesse à terra. Maria foi bem-aventurada, assim a Bíblia diz. Maria foi santa, Maria sim foi santa, mas não para salvar, não para libertar, não para dar vida eterna para ninguém. Isso aí somente Jesus. Então essa Maria, quando ela vai com as demais mulheres, elas chegam lá no sepulcro, diz a Bíblia Sagrada que elas encontram ali, elas vão questionando no caminho como é que vamos fazer para remover a pedra, porque a pedra é muito pesada. Nós não vamos conseguir remover a pedra porque é muito grande ela. Só que de repente, quando ela chega na porta do túmulo, elas têm uma surpresa, porque elas veem a pedra removida. E quando a pedra está removida do túmulo, a Bíblia diz que elas entram e dá de cara com um jovem lá dentro. E esse jovem lá dentro, diz a Bíblia Sagrada, da descrição dele, ele estava com as vestes longas, vestes brancas. E esse, quando elas entram, na verdade, elas ficam sem palavra. Mas aquele ser diz para ela, quem vocês estão buscando? Jesus? Ele já ressuscitou, como disse para vocês que ia acontecer. Mas vai para casa, vai
para os seus irmãos, vai para os discípulos do Senhor e diga lá que o Senhor já ressuscitou. Ele vai diante de vocês. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui que depois Jesus aparece, que eles não dão crédito que Jesus ressuscitou. Se você ler o texto, você vai ver. Depois Jesus Cristo aparece aqui para os demais apóstolos. Veja aqui o 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Aí aqui o 15. E disse-lhes, quem disse isso? Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Agora entenda essa palavra. Falarão novas línguas. Jesus está falando aqui na verdade porque Deus, ele é o Deus da onisciência. Deus é o Deus da capacitação, que na verdade não precisa o ser humano estudar um idioma. Se Deus quiser, usa ele na verdade. Ele conversando, falando só português, Deus quiser, usa ele em japonês. Deus usa. Sabe por quê? Porque esse Deus aqui da Bíblia Sagrada, da palavra que nós lemos, é o Deus criador dos céus e da terra, o que tem um domínio nas suas mãos, que tem um controle nas suas mãos de todas as coisas. Aí aqui o Senhor diz, né, para que os discípulos na verdade vão, né, pregar a palavra dele, anunciar o evangelho, né, expulsar os demônios, curar os enfermos, né, e falar novas línguas. Qual que é as novas línguas? Não se preocupe para onde vocês vão, porque é da forma que eu vou usar e que o Senhor está dizendo aqui para eles. Aí você vai, falarão novas línguas. Agora aqui sim, as novas línguas. Aí você vem aqui, Atos dos Apóstolos, quando a manifestação de Deus sobre a vida deles, que eles recebem a visita do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa nova língua que Deus deu para eles foi o primeiro evangelismo que houve da igreja de Jesus Cristo por seus apóstolos. A primeira evangelização dos apóstolos de Jesus Cristo deu-se aqui no dia de Pentecostes. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando existe esse acontecimento, se você prosseguir lendo essa mensagem, a Bíblia Sagrada diz que alguns daqueles homens começaram a zombar dos apóstolos, dizendo que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados. É onde Pedro se posiciona. E quando Pedro se posiciona no seu primeiro ato evangelístico, anunciando Jesus como Senhor e Salvador, ele consegue salvar para Deus, diz a Bíblia Sagrada, 5.000 almas em uma única pregação. E dessas 5.000 almas que Pedro ganhou, aleluia, a boca de Pedro não falou apenas um idioma, mas falou o idioma de muitas pessoas que estavam ali falando diversas línguas, e entendiam o que Pedro estava falando. Porque para uns, Deus usava a boca de Pedro falando, posso dizer em português. Para outros, Deus usava a boca de Pedro falando em inglês, em alemão, em aramaico. Porque Deus, ele é soberano. Aí agora nós vamos. Essa palavra não tem nada a ver com o que está em Coríntios 14. 1 Coríntios 14, vamos lá. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 14. Diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Agora aqui você vê a diferença. Aquela manifestação do Espírito Santo de Deus foi capacitando os apóstolos para pregar sem timidez, para que eles entendessem, quando Deus mandasse, Deus capacitava, quando Deus enviasse, Deus se responsabilizava com enviar, aleluia, para que eles não temessem a palavra. Lembra daquela mensagem que Jesus disse, olha, não temam quando vocês forem colocados diante de reis, não temam quando vocês forem levados a tribunais, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar. Por que Jesus falou isso aos discípulos dele? É porque os discípulos, na verdade, eles tinham um idioma único.
Mas talvez eles pudessem fazer como Paulo, ser levado para Roma, ser levado para a Itália como prisioneiro, e em muitos lugares desse aí a língua era outra, totalmente diferente daquela língua que ele conhecia. E quando Jesus diz, não fiquem preocupados, porque na hora, quando vocês pensarem em alguma coisa, o que vocês vão falar, de imediato o Espírito Santo vai falar por vocês. Aleluia. É linda a palavra de Deus, igreja. É maravilhoso quando nós começamos a examinar a mensagem do Evangelho. Aí nós vem aqui para 1 Coríntios capítulo 14. Veja só, agora aqui Paulo está falando, na verdade, de outra manifestação do Espírito Santo de Deus, que é, na verdade, a capacitação para que você empregue, na verdade, a tua vida no serviço cotidiano na presença de Deus. O Espírito Santo, na verdade, ele quer, na verdade, te conduzir diariamente. Nesse te conduzir diariamente, o Espírito Santo de Deus, ele quer te revestir de autoridade, de poder. Ele quer que você, na verdade, mantenha um contato direto com Deus, dia e noite, 24 horas, sem que haja nenhum efeito para cortar essa conexão, essa comunhão, para que você possa entender o propósito, o plano de Deus na tua vida e para a tua vida. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz assim, segue a caridade, ou o amor, segue o amor, e procurai com zelo os dons espirituais. Preste atenção, dons espirituais é diferente da manifestação do Espírito no dia de Pentecostes. Dons espirituais, na verdade, é na tua caminhada, conforme a tua conduta na presença de Deus, o teu desejo por aprender de Deus, por saber a respeito das coisas de Deus, e você buscar nele esse interesse, você buscar nele, ter dele, na verdade, essa sede de aprender dele, de saber das coisas a respeito dele. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitando, ele vai te preparando, ele vai te dando dons, e através desses dons você vai trabalhando para o Senhor, e nesse trabalho você vai ganhando experiência, você vai ganhando vida, você vai ganhando, na verdade, forma de um cristão, na verdade, aprovado por Deus, porque você começa a provar o melhor de Deus para a tua vida. Que a presença do Espírito Santo, com os dons dele, te capacitando a cada dia. Aí aqui prossegue, porque o que fala em línguas desconhecidas, ou língua estranha, tem algumas traduções, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Você está entendendo? Os apóstolos lá em Atos dos Apóstolos, quando eles falaram em línguas, as línguas que eles falaram, que receberam do Espírito Santo, foram línguas terrenas. A língua que eles receberam em Atos dos Apóstolos, na verdade, foi dialeto, na verdade, terreno de nações que estavam naquele dia visitando, aleluia, ali o estado, visitando o país, a cidade. Mas quando a Bíblia Sagrada fala que o falar, na verdade, em línguas, porque os que falam em línguas desconhecidas não falam aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, aleluia, e em espírito fala de mistério, somente Deus, e o Espírito Santo que está usando a tua boca para falar em mistério, somente Deus, aleluia, conhece o que está sendo pronunciado na tua boca. Mas aí, então eu não vou saber o que eu vou estar falando. É por isso que a Bíblia diz, buscai com zelo os dons, porque se você tem o dom de falar em línguas, também existe o dom da interpretação, e Deus quer dar para você esse dom de interpretação, para você entender o que está saindo da tua boca em mistério. Só que entenda, isso daí, muitas vezes, Deus, aleluia, ele pede, ou seja, Paulo está dizendo aqui que esse mistério você tem que buscar, porque isso daí é mistério para edificação da igreja, porque tem palavras que Deus fala através de você, em mistério, entre você e Deus, ninguém entende. Se não tiver intérprete, ninguém entende. Às vezes Deus está falando diretamente com a igreja, uma mensagem para a igreja, mas não tem alguém que busque interpretação, que interprete essa língua e possa transmitir para a igreja aquela mensagem que Deus está dando para o seu servo, para a sua serva que está falando em mistério dentro da igreja. Por isso Paulo diz, buscai com zelo. Com zelo é para nós entender que essa coisa é séria.
Que essa coisa, na verdade, esse mistério com Deus é algo muito sério, não é para se brincar. Não é para se brincar. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação, porque o que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que profetiza, quem é que profetiza? É aquele que fala na verdade conforme aquilo que se entende. Se eu prego uma palavra no meu idioma e as pessoas estão dentro da igreja entendendo a mensagem que eu estou pregando para eles, que eu estou profetizando para eles, o que Deus está me dando na minha voz, as pessoas vão entender, porque eu estou falando, na verdade, no dialeto que todo mundo entende. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que quando existe o dom, aleluia, ou seja, o dom de mistério, o dom de línguas, que é um dom dado por Deus, que o que muitas pessoas dizem que isso não existe, que não está na Bíblia, como eu falei para você, muitas pessoas, principalmente os da seita lá, a igreja do sétimo dia lá, eles falam que isso não existe, isso é uma heresia, esse negócio de ficar falando em línguas, ele até faz uma imitação, tem uns que fazem até imitação, entendeu? Para tentar, sabe, atrair a atenção dessas pessoas que estão com a mente, sabe, fora do foco, fora do propósito, fora da palavra e ser levado por esse tipo de mensagens mentirosas e enganosas. Então é só para você entender que a mensagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não tem nada a ver com 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 fala assim que existe dom de línguas, e esse dom de línguas é um dom, na verdade, que Deus tem para a tua vida, e Deus quer confirmar na tua vida, e Paulo diz assim, olha, busca com zelo os dons, não é o dom, não é apenas um, é vários dons. Então, se você recebeu um, não se contente com esse um, busca mais outro, porque Deus tem para te dar. E se você fala em línguas, glórias a Deus, ore a Deus para Deus te dar o dom da interpretação, glória a Deus, porque quando Deus usar você em línguas, você vai, aleluia, interpretar. Se alguém fala em línguas e você quer entender o que aquela pessoa está falando, aleluia, Deus pode te dar o dom da interpretação, sim. Entenda uma coisa, Deus não só te dá o dom da interpretação se você tiver o dom de línguas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus pode dar para você o dom da interpretação sem que você fale em línguas. É interessante isso. Glórias ao nome de Jesus Cristo, porque é um dom diferente um do outro. O dom de interpretação, ele é diferente do dom de línguas. O dom de profecias também é um dom, glórias ao nome de Jesus Cristo. Só que quem profetiza, glórias a Deus, ele profetiza na linguagem conhecida para aquelas pessoas que estão ali no momento ouvindo a mensagem. Você está entendendo? Glórias a Deus, a palavra do Senhor Jesus para o teu coração? Aleluia! Então entenda, glórias a Deus, muitas vezes nós deixamos de se preocupar com as coisas de Deus e entramos no meio que um comodismo, porque nós ouvimos uma coisa dali, aquilo está errado, aquilo está certo, e se esquecemos de olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, que é a palavra da verdade. É aqui, qualquer pessoa que prega para você, na verdade, ou ensina qualquer coisa a respeito de Jesus Cristo, eles vão tirar desse livro aqui, Então, se eles vão tirar desse livro, eu digo para você, a melhor coisa é você pegar o livro também e começar a examinar, para você não ser enganado. Para você não ser enganada. Se alguém ensina alguma coisa para você, para que você não acredite em algumas coisas, ou alguém fala para você, para que você acredite em alguma coisa, que você tenha dúvida, examina a palavra, porque se eles usam a Bíblia Sagrada, na Bíblia está a resposta para todas as coisas, para a tua vida. Amém? Que Deus ilumine a tua vida, o teu coração, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te capacite, meu querido irmão e irmã, que Deus te fortaleça, te dê graça, que Deus abra a tua mente para que você entenda os mistérios de Deus que Ele tem contigo e que Ele quer confirmar na tua vida. Que você venha abrir o teu coração e a tua mente, que você venha desejar a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. É aquilo que Paulo disse, segue o amor, glória a Deus, porque essa é a base fundamental daquele que conhece a Deus, daquele que serve a Deus, o amor.
Tem que ter edificação, tem que ter, na verdade, uma preparação no amor de Jesus Cristo, para que nós também possamos amar os nossos irmãos. E se nós temos esse entendimento, se nós temos, na verdade, esse compromisso com Deus, aleluia, de viver no amor de Deus e semear o amor de Deus, então nós temos o cuidado de não brincar de ser servo de Deus, de brincar de eu estou na presença de Deus, mas não levo as coisas muito a sério. Muitas vezes eu ouço alguém falar em línguas porque eu ouvi alguém dizer que não tem dom de línguas, eu fico na dúvida se é Deus, se não é Deus, se vem de Deus, se não vem de Deus. Você está entendendo? Porque na verdade só tem um imitador que quer imitar a Deus, é Satanás. Ele quer imitar a Deus. Deus, na verdade, é o primeiro de tudo, é o centro de todas as coisas, é Deus. Aleluia. Então entenda uma coisa, glórias a Deus, o dom de línguas, na verdade, aquele dom que vem de Deus, aleluia, é o princípio, na verdade, da formação do homem espiritual, da mulher espiritual, para ter vida com Deus. Só que muitas vezes o diabo também quer falar em línguas, porque ele é o imitador, na verdade, ele é imitador. Por isso que nós temos que ter o discernimento, dom do discernimento. Quando você busca o dom do discernimento e alguém vem falando em línguas para você, glórias a Deus, ou dentro da igreja, ou onde você estiver, se você tem o discernimento, Deus vai mostrar para você quem está falando através daquela pessoa, se é o Espírito Santo de Deus ou se é o Espírito do engano. Por isso a Bíblia Sagrada diz, Paulo diz, né, para nós buscar o dom do discernimento. Dom do discernimento. E Deus tem esse dom para a tua vida. Amém? Deus tem esse dom para confirmar sobre a tua vida. Que Deus abençoe e ilumine. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus enriqueça com graça e paz o teu lar, a tua família, meu querido irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus Cristo. Aqui é mais uma pequena palavra para acrescentar a tua fé e para que você venha despertar na presença do Senhor e entender que Deus tem o melhor para a tua vida, para o teu lar e para a tua família. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe o teu lar e a tua família, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus.